cumprimento aqui a mesa, estendo o cumprimento ao ministro, excelentíssimo ministro Gilmar Mendes. Eu represento aqui os trabalhadores, em especial os trabalhadores da indústria, através da CNTI. Eu sou um eletricista, e aí eu quero dizer que, vendo as falas desde a manhã, da parte da manhã, eu me deparei com uma coisa na eletricidade que a gente chama de erro de paralaxe, que é quando várias pessoas olham de várias direções para o monitor, para a leitura do instrumento, e tem a sua visão, a sua leitura da realidade, mas a realidade é uma só. E é o Supremo que vai definir a realidade que vai ser levada em consideração. Então, eu vou me ater aqui aos trabalhadores que eu represento e dizer a realidade que eu vivo, né? Aqueles trabalhadores que procuram a representação do sindicato, mesmo sendo MEI. Eles batem na porta do sindicato procurando uma representação, ou seja, ignorante da realidade que eles estão vivendo, de fato. Eles não se veem como empresário, eles se veem como pessoa física prestando serviço. E batem nas portas do sindicato no dia a dia milhares de trabalhadores buscando a representação. Isso é importante frisar aqui. Eles não têm a realidade que eles vivem, conforme vários relatos que foram colocados aqui. É preciso iniciar a reflexão com uma indagação fundamental. Quando o trabalhador é contratado como uma pessoa jurídica, sem possuir empresa consolidada, sem empregados, sem deter os meios de produção, depender apenas da própria força de trabalho para manter ativo o CNPJ, ele é de fato uma empresa? Ou continua sendo, em essência, um trabalhador? Quem assegura os seus direitos básicos? Quem lhe dará voz à negociação coletiva? De que forma que ele vai se sentir representado se ele não tem ninguém com ele? É ele só numa relação contratual, que eu já disse aqui, que ele tem dúvida dessa relação no dia a dia. Essas perguntas iniciais colocam em evidência o paradoxo da pejotização. Esta aparência formal de empresa encobre e burla, muitas vezes, a realidade de uma relação de trabalho pessoal. Não generalizando aqui, mas isso ocorre com uma certa frequência. É evidente a diferença entre uma relação civil e um contrato entre empresas efetivamente estruturadas, que possuem empregados, organização, administração, capital próprio, e a contratação de uma pessoa jurídica composta de um só. Sócio esse cuja sobrevivência depende unicamente da sua própria mão de obra, do seu suor. Na primeira hipótese, o sócio empresa não se confunde com o prestador de serviço. Na segunda, o contrato é apenas uma forma, uma relação de trabalho pessoal e contínua. Pois não é pelo simples fato de alguém se constituir como pessoa jurídica que se apaga a realidade de haver uma pessoa física por trás, prestando serviço, submetida às necessidades da subsistência e à dependência econômica. Portanto, temos ali um trabalhador presente na relação. Por trás do número do CNPJ, existe uma pessoa física, um trabalhador, que permanece sendo sujeito a direitos. Temos que reconhecer que o artigo 7º da nossa Constituição não foi escrito para proteger papel, foi escrito para proteger pessoas. O direito do trabalho não pode se limitar às formas contratuais, mas deve alcançar a substância da relação. Sempre que estivermos diante de um trabalhador que, embora formalmente empresário, dependa exclusivamente da própria força de trabalho, deve prevalecer a sua condição de trabalhador e ser para este assegurado a aplicação, naquilo que couber, dos direitos previstos no artigo 7º da Constituição. Esse trabalhador perde o acesso à proteção coletiva, pois não é mais reconhecido como empregado. Isso gera uma grande afronta ao artigo 7º da Constituição Federal, que assegura aos trabalhadores rurais e urbanos o direito à representação coletiva e à proteção estabelecida por acordos e convenções coletivas. O tema em debate traz necessariamente a esta Suprema Corte que garanta a esses trabalhadores o direito fundamental de ter uma representação coletiva para buscar continuamente adequação setorial na relação do trabalho. Sem isso posto, é impossível. Ele não terá voz para se contrapor ao que acontece no dia a dia com ele. Nessas hipóteses, é imprescindível o zelo pelo patamar mínimo de civilizatório da dignidade da pessoa humana. A assistência sindical
é indispensável para o equilíbrio, redução de disparidades e promoção da justiça social. Permitir que esta prática prospere sem limites significa enfraquecer a negociação coletiva, esvaziar o papel dos sindicatos e fragilizar os direitos sociais conquistados. Isso não é modernização, isso é precarização. Por isso, o papel da Suprema Corte é reafirmar que a Constituição protege o trabalho humano e não a ficção formal de um CNPJ. E aqui é importante destacar que não somente a CLT contribui para a garantia de direitos, pois a representação coletiva é também um direito fundamental. A única forma de trazer assistência real ao trabalhador é através do sindicato, porque é na ação sindical que se reduz a hipossuficiência e o desequilíbrio natural dessa relação. Esse trabalhador, o falso PJ, precisa que o STF reconheça que o sindicato da sua categoria o representa, inclusive para afirmar cláusulas que garantam um patamar mínimo de proteção no ato da contratação. A pergunta inicial, portanto, retorna com mais força. Dessa forma, acredito a esta Corte a decisão de prevalecer a nossa Constituição e reconhecer que continuam sendo trabalhadores e que, enquanto tais, merecem a proteção do artigo 7º e a defesa coletiva assegurada pelo artigo 8º da nossa Carta Magna. Rogo, portanto, que todo trabalhador tenha acesso aos direitos fundamentais e proteção estabelecida em nossa Carta Maior. Obrigado.